Que ano, cara. Que ano incrível. Ano incrível. Pra gente fechar aí um ano fantástico da virada. Desafiador. Acho que foi mais divertido do que desafiador. Foi bem divertido mesmo. Crescemos o time, viramos IP, temos uma licença. Acho que bastante coisa nova. Data Center, participante direto, participante responsável. Isso, Pix indireto, BaaS. A lista é grande, hein? Palavras-chave incríveis aí. Palavras-chave, cara. Quero agradecer clientes, amigos e parceiros por esse ano fantástico. Um ano de desafios, né? E um ano de entrega, cara. Um ano de dar virada para a UV. Especialmente começando por a gente ganhar a nossa licença diretos como IP, cara. O que para você é, Sibelius? Uma emoção da gente ir direto para direto. Acho que essa é a primeira pergunta. Eu acho que a gente começou lá desde o início integrando com os bancos, né? E a gente foi vendo os problemas que tinha lá desde o início, né? Depois a gente foi para o BaaS, Bank as a Service. E aí nenhum deles atendia nossos requisitos tecnológicos, né? Que a gente era muita tecnologia. E a gente resolveu virar IP e no final todo mundo tinha medo de virar IP, né? Eu acho que a gente também tinha um pouco disso, né? E aí a gente conseguiu trazer um time senior mesmo, conseguimos entregar esse projeto em 4 meses, bem desafiador, diria que o projeto mais desafiador e legal. Acho que todo mundo se divertiu muito do time, né? Eu acho que foi uma mudança de chave radical mesmo, acho que evoluímos para outro patamar. Acho que esse era a base que faltava para a gente continuar crescendo na velocidade que a gente queria, né? Legal. Compartilhando uma história para quem não acompanha, quando a gente protocolou esse pedido no Bacen, porque a UV pulou várias etapas, né? A UV saiu de uma empresa que processava meio de pagamento usando de outros bancos e a gente foi direto para a última etapa, né? Para o mais alto nível que uma instituição de pagamentos pode ser, que é participante direta e regulada. E a gente protocolou isso alguns anos atrás, esse pedido, e acho que o próprio Bacen duvidou, né? Quando a gente pulou todas essas etapas e foi direto para o último nível. Mas ainda assim, eu acho que foi uma das melhores decisões que a gente tomou pela questão de autossuficiência, né? Eu acho que esse ano aqui foi o ano realmente importante mesmo. E a estratégia que a gente fez foi diferente de todo mundo, né? Então a gente foi para o data center próprio, que dá várias visitas, né? Acho que todos os clientes gostam, a gente gosta também. Acho que todos os devs gostam também, né? Que é uma coisa incrível, né? Todo mundo está na cloud e a gente está fora da cloud. Isso nos salvou de vários incidentes também. Vários incidentes, né? A cloud caiu muito esse ano, né? Cloud, acho que foi o ano que a cloud mais caiu. Acho que tá uma coisa surreal. Até a Cloudflare, até outros players estão caindo, né? Então a gente se beneficiou dessa estratégia de apostar contra todo mundo. E eu acho que a gente continua apostando contra todo mundo, né? Então a gente fez direto e acabou fazendo tudo do zero. E fazer tudo do zero também foi meio loucura. Mas não foi loucura, ficou melhor, né? Assim, né? A sorte favorece os preparados, né? Antes mesmo de todos os incidentes de segurança, a gente já tinha intuitivamente tomado decisões de não fazer o óbvio, mas não é que a gente tomou uma decisão inconsciente ou uma decisão insensata, foi uma decisão muito clara para a gente, que o mercado viu quanto contra-intuitiva ano passado, né? Mas depois que a gente já tinha tomado essa decisão, praticamente agora é o padrão de mercado, né? A gente tem uma conexão direta com o Banco Central, direta com o Sistema Financeiro Nacional, ou seja, a gente tem as nossas próprias fibras, e na época ninguém achava isso muito relevante. Depois que teve os ataques de segurança, né, no meio do ano, né, contra os PSTIs, aquilo que já era óbvio para a gente se tornou óbvio para o mercado. Então, decisões que pareciam Black Swan, né, foi um ano de Black Swan, né, para a gente, se tornaram super fortes. Data Center idem, o Data Center foi peça fundamental para o Bacen nos aprovar como direto, também não precisava, mas a gente fez mesmo assim, e se tornou um dos melhores desafios. E depois ser direto, uma licença bem alto nível de excelência operacional no que a gente tem de temas regulatórios, né? Então, 3 decisões não triviais que somadas produziram algo fantástico, né? Diria que são as decisões difíceis mesmo, né? Mas no final você tem que tomar ela, né? Acho que a startup é para tomar ela. Se a gente quiser ser o melhor provedor de Pix, ou o melhor provedor bancário do Brasil, né? Acho que teria que ir para esse caminho mesmo. Acho que a gente entendeu que não dá para depender de ninguém, né? Acho que todo mundo compete com todo mundo, então ter essa independência a gente consegue fazer melhor do que já existe, né? Me fala, cara, para quem está nos ouvindo, cara, o que é não depender de ninguém? O quanto louco a gente está sendo disciplinado, né? De ter total controle da nossa arquitetura, cara. Eu acho que a gente pode falar um pouco do jeito tradicional, tá? Então vamos contar aqui o jeito tradicional de fazer um banco, uma fintech antigamente, não sei. Acho que tem gente fazendo fintech desse jeito ainda, né? O jeito tradicional é você ser ou Pix indireto de alguém, ou ser Pix direto, mas usando alguma PSTI, que é um software de tecnologia.
Só que o problema disso é que você acaba tendo dependência desses fornecedores, né? E esses fornecedores às vezes não atendem os requisitos de segurança, não atendem o seu nível de tecnologia que você quer evoluir, né? Acho que esse ano foi um ano de grande evolução do Banco Central, tanto na parte regulatória, tanto na parte de tecnologia, então teve Pix automático. Eu vi bastante fintech, bastante gente nesse caminho tradicional sofrendo para entregar o Pix automático que dependia desses players até chamados hoje. Legados, né? Qual que é o problema desses players? Eles têm milhares de anos, software velho, eles não atualizaram esse software. O Pix exigiu que eles atualizassem, eles não tiveram coragem de reescrever o software porque eles não veem valor nisso. Já o caso na UV, a gente reescreveu a UV, um software que eu diria recente, né? 2, 3 anos. Acho que esse ano a gente reescreveu várias partes da UV e ainda continua reescrevendo partes da UV para quê? Para a gente chegar em outro nível de escala. Então, na verdade, é a mesma coisa que a gente já tinha, só que num nível incrivelmente melhor, um SLA melhor, uma entrega melhor, né? E aí tem uma coisa interessante, né? Se você depende de um fornecedor lento em inovação, inevitavelmente você se torna lento pela ineficiência do outro, né? A cadeia. E como tem vários fornecedores que dependem de um e de outro, se você soma essa ineficiência de um, exponencialmente isso fica muito complicado, né? A empresa, tanto é que falando de Pix automático, até hoje a gente sabe de uma série de instituições que não têm esse produto por força da cadeia de fornecedores deles. Não conseguem inovar porque eles precisam esperar que o fornecedor deles inove para que eles então possam concluir o produto, né, cara? Você fica um passo atrás, né? Eu acho que sempre um passo atrás. E tem essa questão da ineficiência, mas tem a questão de custo, tá? Então, nosso cliente final não tem esse custo. Então, a gente consegue ter um Pix mais barato para todo mundo, ter uma receita maior, uma margem maior, pegar esse dinheiro e reinvestir em produtos mais legais, mais inovadores, né? Então, como a gente não tem esse custo também dos intermediários, a gente está mais próximo do bare metal mesmo ali, do Bacen, tanto do hardware, né? Então, acho que essa margem também que a gente tem faz a gente conseguir ser mais agressivo, tanto em inovação e pricing, e reinvestir, né? Então, o Pix está fazendo a gente investir em novos produtos mais inovadores. E como a gente vive o Pix 24/7, a gente tem ideias malucas e acabam dando certo. Porque a gente consegue meio que fazer coisas que não daria para fazer com esses players, porque eles só tem uma ponta, né? Enquanto eles só tem o back-end, a gente tem o back-end e o cliente final. Então, ter o cliente final, entender realmente os casos de uso do cliente final é o que realmente muda o jogo, tá? Então, a gente é uma solução diferente das outras. Alguém vai fazer só BaaS, só Bank as a Service, o outro vai fazer só front-end. A gente faz os dois. Então, a gente entende como que uma API super baixo nível, low level ali do Bacen, vai atingir o nosso cliente final de pizzaria, tá? Então, como que a pessoa da pizzaria lá, o cara que está operacional na pizzaria, vai se beneficiar dessa mini API que o Bacen tem, que os outros players veem como, essa API não serve para nada. Tem uma camada em cima de outra camada. Isso. Que não tem, né? Outra coisa que a UV faz de cultura, né, que eu admiro muito, metade do time é extremamente conservador, tá sendo extremamente disciplinado em SLA, em performance, e metade do time. E esse time troca de lugar a todo tempo, troca essa cadeira, né? Então a gente tem um time quebrando paradigmas ao lado de um time que é extremamente conservador. Então essa dualidade, né, entre seres, digo até, com uma mão pela manhã você é extremamente conservador e à tarde você é extremamente inovador, isso cria, né, uma força inovadora muito legal, sem quebrar nada, né? Dá para mover muito rápido com isso, né? De cultura também, uma coisa que eu fiquei apaixonado é essa cultura de write first, né? Qualquer coisa na UV, ela é escrita primeiro, ela é colocada no papel, literalmente num documento, antes de a gente desenhar e sair codando o software, né? Essa cultura é muito poderosa, né? Foi uma das coisas que mais deu trabalho. Eu acho que até a coisa de mais trabalho foi implementar a cultura que permitiu, a fábrica que permitiu o produto, do que o produto em si, né? O time veio muito mais cedo do que o produto. A UV a gente vem construindo software há 10 anos. 10 anos. Então a gente tem 10 anos de experiência em desenvolvimento de software. Eu diria que é um dos processos mais maduros que eu já vi em várias empresas. Todo mundo fica impressionado quando eu mostro assim, como a UV opera, né? Essa questão da escrita é ótima, porque realmente você não tem um bullshit, né? Você não tem, eu acho que vai ser desse jeito. Se você acha, a outra pessoa vai achar outra coisa e vai implementar de um jeito diferente, né? Então escrever é muito bom para você documentar, para você visitar também. E aí tem novos devs, eles rotacionam, vão fazer isso, mas não só para os devs, mas para as outras áreas, tá? Então qual que é o processo de marketing? Como que a gente faz vendas? Como que a gente faz CS? Tudo é automatizado. Como que a gente tem
Como que a gente faz as macros, né? Ah, tal pessoa está de férias. Ah, como que ela faz isso? Como que a gente opera a cabine, né? Como que a gente faz salvaguarda? Processos que eu diria que são sofisticados, que talvez está só na cabeça de uma pessoa, mas como ela documentou ali na documentação e aconteceu alguma coisa com ela ficou doente ou não, outra pessoa consegue assumir e operar do jeito dela. Então a gente criou de um jeito que qualquer pessoa que entre na UV vai conseguir fazer o trabalho da UV de um jeito bem certo. No primeiro dia. No primeiro dia. No primeiro dia. Na questão de software também a gente tem muita questão de teste automatizado. Então mesmo se um cara novo entrar, tá aprendendo lá, tentar quebrar alguma coisa, ele não vai conseguir, que os testes automatizados não vão deixar. E tem o code review também, a galera mais senior não vai deixar o cara mais novo quebrar, porque o cara mais novo tem menos conhecimento e tudo bem, né? Eu gosto de um paradigma que a gente segue na UV muito forte, né? Quer dizer, se a gente tem um time forte de TI, se você pensar que é um carro de Fórmula 1, que é um motor lá com 1000 HPs, 10.000 HPs, muito forte. Mas para cada HP que você tem no motor, você tem que ter a mesma força no freio, né? Porque senão o carro bate no fim da reta e morre todo mundo. Então, para cada linha de código que a gente tem uma igual quantidade de testes. Então, a gente tem, acho que desde o primeiro dia da UV, nunca se deixou nenhum dia, né, criar nada sem testes. E são esses testes que depois de anos, né, permitiram que a gente andasse rápido. Então, a gente pode... Tem uma coisa que acontece na UV que eu acho muito legal. Um programador, quando ele entra, no primeiro dia, ele vai commitar em produção e gerar um ritual, no primeiro dia, na primeira semana. Em grandes empresas, para chegar algum programador, alguém na área de vendas, e fazer uma venda ou falar com o cliente no primeiro dia, isso vai demorar, às vezes, 6 meses. Então, a gente é louco de deixar um programador, alguém mexer no nosso código em produção, já no primeiro dia, uma pessoa que acabou de dizer, sim, não porque essa pessoa não seja capaz, mas é porque existe todo um arcabouço, né, de testes e de governança que permite que, mesmo se essa pessoa cometer um erro, e elas vão cometer um erro, o resto da empresa está preparado para lidar com esse erro. Então, é uma das culturas mais fortes de testes, né? Cada linha de código da empresa tem uma quantidade brutal de testes que acompanha. E não vai para a produção sem estar testado. Se você compound, né, se você soma isso ao longo de vários anos, você cria algo muito especial e muito seguro. E é essa segurança que faz com que a gente consiga andar muito rápido na inovação, né? É ser extremamente conservador nos testes para poder ser extremamente inovador nas partes novas, né? É uma coisa que entra aí também que a gente chama de feature flags, né? Então a gente tem tudo que a gente desenvolve que é experimental, eu consigo ativar e desativar em tempo real lá no nosso back office, né? Então tudo que foi experimental eu ativo às vezes para alguns clientes que querem testar, que são mais experimentais mesmo, e com isso eu consigo fazer coisas novas sem quebrar para os clientes existentes, né? Então isso é ótimo, né? A gente testa em produção, tem que testar em produção. Dinheiro você testa em produção, a gente tem homologação, testa muito homologação, mas alguns bugs só acontecem em produção também. A gente testa com clientes, é isso? Testa com clientes, acho que o cliente também testa. E a gente vai aprendendo. Então tem também a parte da observabilidade, que é monitorar o que está acontecendo em produção. Então você lançou em produção, deu certo? Tem alguém usando? Quem está usando? Tá usando certo? Quantos então você tem um experimento, a gente monitora? De quantos índices, cara? Acho que tem muito monitoramento, né? E sempre que tem algum erro, a gente já descobre de forma proativa, antes do cliente nos avisar. E a gente já consegue corrigir antes do cliente, dá tempo dele chamar a gente no chat de suporte, né? Então essa é uma cultura interessante, né? Eu chutaria que tem mais de 10.000 métricas sendo acompanhadas cada minuto. Temperatura, disco, pressão, Pix entrando, Pix saindo. A gente monitora tudo isso, receita por produto, quais são os melhores clientes, quais clientes podem fazer upsell. Tem todo um software, né? Eu acho que essa é uma parte interessante da UV também, que TI não é só para a parte do produto final, para o usuário final, mas a gente investe muito em criar coisas para a UV para melhorar o operacional, né? Então, como a gente torna CS mais eficiente, marketing mais eficiente, compliance mais eficiente, contábil, acho que esse é um ponto interessante, que eu não sei se as outras empresas têm isso. Ficou tão importante agora, cara? Acho que um dos pontos que a gente investe muito em software eu acho que é o QIC, né? Know Your Customer. Então a gente tem que saber que o cliente é o cliente mesmo, né? Então a gente tem N jeitos de validar ele. Acho que um jeito mais legal e criativo que a gente fez é validar o cliente com o próprio Pix. Então ele tem um QR Code de R$1, ele paga um Pix, eu sei que ele mesmo. Só se alguém tivesse invadido a conta dele, né? E se ele invadiu a conta dele, ele já está comprometido. E aí eu acho que fica muito difícil de bloquear isso, mas a gente tem vários
várias métricas de geolocation, IP, fingerprint, que também protegem o cliente dele mesmo, desse account takeover, né? Quando que esse ano, com os ataques de segurança aos PSTIs, né, o nosso esforço em segurança da informação chegou ao limite de a gente consumir quase 80% do time de TI está trabalhando em segurança. A gente não teve nenhum ataque, mas a gente teve que, junto com o ecossistema financeiro, proteger os clientes e os clientes dos nossos clientes de ataques cada vez mais sofisticados, né? Então, quando se lida com uma quantidade considerável de transações, né, de recursos financeiros por hora, o nosso papel, né, nosso papel como responsável por esses recursos, ele se tornou exponencial ao longo do ano, né? Então, o ferramental em software hoje, ele ultrapassa o lado humano. Não tem mais como controlar sistemas financeiros modernos, e o Pix é extremamente desafiador, sem ser via software, porque transações ocorrem em frações de segundos e elas têm que ser decididas, sim ou não, né, se eu vou aceitar ou não essa transação em frações de segundos. É interessante, outros países, né, às vezes demora 30 dias, né, para você devolver um cheque, uma TED, um ACH ou o próprio cartão de crédito. Na UV ou qualquer outro participante Pix, você já tem que tomar essa decisão de fraude em 200 milissegundos, né, 1/4 de segundo, para decidir sim ou não. E até pouco tempo atrás a gente acreditava que isso era impossível, né? Esse tipo de governança em transações. E agora acabou que isso é a norma. E se você não tem essa tecnologia, você está fora do mercado. Qualquer instituição forte tem que ter um paradigma de segurança inimaginável, senão ela está fora do mercado. Ela Real vai ser time, né? Tem que ser real time. Tem que acontecer a cada instante, monitorar cada transação e também o padrão, né? Eu acho que tem todo um padrão de movimentação. Acompanhar a média também, acompanhar reclamações de outros lugares também. Entender se tem fraude, se não tem fraude também, né? Outra coisa legal também, né, de cultura. Hoje a gente tem escritórios em São Paulo, que é a nossa sede, e a turma de tecnologia está em Floripa, né? Então a gente tem 2 sedes fortes no Brasil. Por que Floripa, Sibelius, cara? Floripa eu acho que é um lugar legal, acho que todos os devs gostam, né? Então a galera quer ficar remota, mas Floripa eles até aceitariam ir para o escritório, acho que é uma coisa interessante, né? Floripa é bonito, seguro, né? Acho que é um lugar, é um polo de tecnologia, tem muita startup, tem a CAT, né? Teve vários eventos interessantes esse ano lá, de fintech. Tem vários clientes nossos lá também. Tá perto de São Paulo também, 1 horinha de avião, então eu consigo vir para São Paulo também, acho que todo mês. Legal. Então, é legal, a gente já está montando um time lá, então se você está em Floripa e quer trabalhar com a gente, eu acho que é um lugar legal para você estar lá. Temos vagas? A gente tem Quantas vagas também? A gente tem abertas? Todas agora? Acho que o ano que vem mais 10 vagas de dev, provavelmente mais 10 vagas... Back-office, vendas, marketing, a gente tá crescendo num ritmo absurdo, assim. Acho que o nosso gargalo, eu diria que é talento, né? A gente conseguiu trazer diversos talentos esse ano, em várias áreas que a gente não tinha. Temos talentos em contabilidade, temos talentos antifraude, vendas. Compliance, vendas. TI. Crescemos o time de TI, crescemos o time de CS. Crescemos o time de marketing. Tem vários times que a gente cresceu, evoluiu e a gente precisa de mais talento. Acho que gargalo de qualquer empresa de sucesso, ou de qualquer empresa que queira crescer na nossa velocidade, 15% ao mês, tem que ter talento, não tem jeito. É o único jeito. Pessoas... Aqui, que realmente mudam o jogo, né? É isso que a gente procura. A minha agenda estratégica hoje é atrair talentos. 50% do meu tempo eu estou procurando novos talentos para a empresa. O sucesso da UV vem agora da gente desdobrar o time em literalmente todas as áreas. Então a gente tem vagas Júnior, Pleno e Sênior em TI, temos vagas Júnior, Pleno e Sênior em Compliance, temos vagas Júnior, Pleno e Sênior em Vendas, em Marketing, em Jurídico. E não tem uma área da empresa que a gente não tenha 3, 4, 5 ou 6 posições abertas em todos os níveis. Então, meu papel esse ano agora que começa é RH. E agora a gente vem no momento que construir o novo time que vai dobrar a UV mais uma vez. Então, a gente tem crescido 15% ao mês, o que é inimaginável para uma empresa do nosso porte. A gente está sustentando esse crescimento. E agora, para sustentar os próximos 15% ao mês, né, é com pessoas. Então, a minha confissão é essa. O meu papel estratégico hoje como CEO é, literalmente, atrair talentos e reter talentos. Tá? Tanto é que a gente começou esse ano com um programa de stock options, elegível para todo o time, que é algo muito legal. Raro no Brasil, a gente vê, né? Pouquíssimas empresas têm stock options. A gente está indo de peito aberto com
programa bem agressivo de stock options para todo o time. E aí os escritórios, né? Um escritório em São Paulo, escritório em Floripa, uma generosa verba em passagem, acho que todo mundo, todos os colaboradores da empresa viajaram pelo menos 1, 2 vezes no ano, todo mundo foi para evento, todo mundo vai visitar cliente, não importa seu cargo, o júnior, todo mundo vem para São Paulo uma vez por ano para o nosso Summit, ano que vem talvez tenhamos 2, acho que seria legal ter todo o time. Então a gente tem esse modelo híbrido, onde o remoto pode acontecer, mas o presencial é muito forte, né? Então, pessoas vai ser o próximo grande tema, continua sendo a minha agenda estratégica, trazer as próximas 100 pessoas que vão trazer para o próximo faturamento e dobrar a empresa, né? Então, cultura e pessoas vai ser a agenda estratégica da E UV. continuar com essa cultura, né? Quando você cresce, você tem a chance de perder a cultura, né? Então, tem esse desafio, né? Não é muito fácil aqui, a gente entrevista demais, né? Então, passar na UV não é um processo trivial. A gente tem a nossa cultura, a gente conversa muito para os candidatos, mas também a gente traz gente para casa. A gente trouxe algumas pessoas de suporte ao cliente que não tinham computador, não tinham acesso a nada, mas a gente olhou nos olhos daquelas pessoas e falou, cara, esse cara vai dar certo, ou essa pessoa vai dar certo. Eu acho que a gente também olha muito quem quer, né? Se você está no jogo, quer jogar junto com a gente, em geral, limites técnicos, limites operacionais. A gente aposta muito na pessoa, no potencial dela, né? Acho que o potencial é incrível, né? A gente quer ver se a pessoa, onde ela está e para onde ela pode ir, né? Porque a UV está crescendo, então a gente espera que as pessoas cresçam junto com a gente, né? Então ela tem que ter um potencial. Se ela não tiver potencial, talvez para a gente não faça sentido. A gente tem que contratar pessoas mais inteligentes do que a gente naquelas áreas, né? Então hoje as pessoas que estão compliance, contabilidade, segurança da informação, são melhores do que qualquer outra pessoa na empresa, o que também me dá muito orgulho. A gente tem as pessoas certas em certas áreas que tradicionalmente não são muito valorizadas, né? Compliance, contabilidade, back-office, atendimento ao cliente, em geral são áreas que algumas instituições deixam para trás. A gente entende como áreas super estratégicas do que tradicionalmente seriam as vendas e TI, né? Então, vendas e TI é bem claro. A TI para algumas empresas não é estratégico ainda, não, que é surreal, né? Mas tudo bem. Para nós é a vida... Para vários bancos, TI é como se fosse um departamento e não é estratégico, né? Para a gente, TI é como um dos pilares aí, talvez, se não o mais importante das áreas, né, eu diria. Só para pensar, né? O que a gente lançou esse ano? A gente se tornou uma instituição participante direta, regulada, literalmente conectada ao Banco Central. Lançamos o Pix indireto para outros bancos, o que já é por si só um feito incrível, uma instituição com tecnologia 100% proprietária, no primeiro ano já ser responsável por outros bancos. Para quem não entende o que é isso, a UV, além de ser uma instituição, né, de ter a nossa licença bancária, nós somos responsáveis por outros bancos, outras instituições, né? Então a gente tem embaixo da gente instituições que usam a nossa infraestrutura para ter. Isso para mim resume esse ano, né? Resume. Mostra a qualidade do que a gente tem feito, né? Então não só a UV depende da UV, mas outros bancos já dependem da UV também, né? Outras instituições rodam com a gente, tá? E é o conjunto da obra, é o software proprietário, é com a nossa conexão com o Banco Central, o data center próprio, a cloud própria, a disciplina própria, o software próprio, tudo próprio. As pessoas também, acho que são importantes, né? O atendimento diferenciado. Bom, ainda assim, esse ano, o que a gente lançou? BaaS, Banking as a Service. Banking as a Service, que eu acho que está um tema bem polêmico, importante agora, né? Acho que o capital regulatório aumentou bastante de IP, então IP antes era 1 milhão, o mínimo, e agora vai para 9,2. Então, diversos possíveis bancos ou possíveis fintechs que pegariam a sua licença agora estão pensando 2 vezes se vale a pena pegar capital, né? a licença ou não. Olha, o capital agora é bem intensivo, né? Acho que o Banco Central ele quer assim, cara, se você quer entrar nesse jogo, você tem que mostrar que você tem força. Isso. E para mostrar força, uma das formas é capital. Então, a recomendação agora, se você não tem o capital, que não tem problema, acho que todo mundo tem que começar de algum lugar, é ir para o BaaS, Bank as a Service. Então, a gente investiu muito nisso para a gente conseguir uma abertura de conta mais rápida, diversos fluxos automáticos, né, com uma validação manual no final, para garantir que tá tudo certo. Acho que o BaaS foi super importante. Pix automático também, que a gente lançou, já tem bastante gente Primeiro a lançar, né? Primeiro a lançar também, passar nos testes. Eu acho que o ano que vem vai ser o ano do Pix automático, acho que vai migrar muita coisa. Aluguel, consumo, água, luz, claro, telefone,
Tudo que é recorrente, Netflix poderia usar Pix automático. E aí, para fechar o ano, né, como se isso não fosse o suficiente, então a nossa própria licença de outros bancos, instituições que usam a gente, BaaS e agora stablecoins. Né? Os principais players de stablecoin rodam com a UV. Então, 4 entregas que algumas instituições, quando muito, fizeram 1 ou 2, a gente entregou essas 4 com um SLA maior do que qualquer grande banco brasileiro, sem medo de colocar isso na mesa, a despeito de alguns desafios ao longo do ano de SLA. Pensa que a gente não foi afetado por nenhuma queda das clouds, e foram várias esses anos, nenhum incidente de segurança. Olha que loucura, então. Nenhum incidente de segurança na UV esse ano, absolutamente nenhum. Incidente de segurança é difícil vender, né? Porque você quer quando está tudo tranquilo. Então, nenhum incidente de segurança, a nossa própria licença, outras instituições que usam a gente, BaaS, Bank as a Service para outras startups ou fintechs, e as principais players de stablecoin rodando com a gente, tudo isso com um SLA impecável. Cara, que ano, não tem como resumir em uma frase como essa. O stablecoin, ele está reinventando o câmbio, né? Reinventando o Swift, reinventando o FX, e agora está regulado também, virando VASP. E aí todo mundo que tiver essa regulamentação, tiver essa licença de VASP, provavelmente pode usar o nosso core bancário também, pode usar toda a nossa infra que a gente construiu também, né? Então tudo que a gente está construindo vai ser reutilizado por nós e por outros players que querem ir mais rápido, né? Então é incrível tudo que a gente construiu que dá para sendo reusado. A gente construiu, a gente tinha um monolito, né? Desacoplamos para microserviços. E aí a gente consegue pegar esses pedaços, esses microserviços, né, e revender e fazer as soluções menores para cada caso de uso, né? Então quem tiver essa licença de ativos digitais provavelmente pode usar um pedaço lá do core bancário, conexão lá com conta reserva bancária. Então é bem interessante como a UV foi construída de um jeito modular para atender tanto a UV e atender outros players, outros nichos, né? Tanto direto, tanto indireto, tanto VASP e talvez outras licenças que possam surgir com o Banco Central. A gente entra numa entrega exponencial, né? A beleza do Building Blocks é que o que a gente fez nos primeiros 3 anos, que parece flat, né? Você tem essa curva que parece difícil e ela explode no 3º ano, né? Porque nos primeiros 3 anos você constrói muito a base. Mas daí para frente, a cozinha, né? Ela fica exponencialmente lançar. Essa disciplina, ela não é fácil. Eu sei que o time não gosta muito disso. A disciplina da UV em produto, em código, né? Nos últimos 3 meses, a gente cresceu o que a gente cresceu nos primeiros 3 anos. E no último mês, a gente cresceu o que a gente cresceu nos últimos 3 anos. Isso vem de sorte? Não, vem da disciplina de produto. Tanto é que a gente conseguiu lançar stablecoins, indireto, BaaS, em um único ano, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum perigo, sem nenhum desafio, tudo de uma forma extremamente segura, né? Então esse é o poder da disciplina, né? As coisas começam a andar um caráter exponencialmente, tanto em receita, quanto em processos, quanto em pessoas, né? Acho que um diferencial também, que é o front-end, né? Então, eu queria falar bastante de front-end. O front-end é a tela, é o UI, né? E aí todo mundo está acostumado com soluções direto, Pix indireto, ou BaaS, Bank as a Service, elas estão acostumadas só em consumir as coisas usando API, ou webhook. E elas não têm uma visualização do que está acontecendo, né? Fica muito difícil, elas têm que construir tudo do zero, né? Muito engenheiro. Duro. Então, diria que um dos diferenciais do UV também, que todos os nossos sistemas que a gente construiu é moderno, é um UI bonito. Você não está usando um software que parece de 1980. Não está parecendo que é um DOS, um Windows X, um Windows 95. Sabe de onde vem isso aí? O mesmo sistema que é usado por um pequeno varejista, às vezes quase um analfabeto funcional, alguém muito humilde, é acessado por uma das maiores empresas brasileiras. Então a gente tem mesmo stack. Então a UV é obrigada, isso tira deixa o meu time de atendimento ao cliente doido. A plataforma é ao mesmo tempo acessada por uma das pessoas mais humildes do país, uma loja que às vezes fatura R$100 mil no mês inteiro, e também por uma empresa que fatura R$100 mil por minuto. O cliente extremamente competente, né, extremamente um enterprise, ele sabe relevar isso, mas o cliente mais desafiador para a UV é o pequeno cliente. Então tem que ter um trabalho de design muito bom, porque uma pessoa muito humilde possa entender de primeira o que a plataforma fez.
Então a gente aprende muito mais com um pequeno cliente, e nos primeiros anos a UV só atendia pequenos clientes, agora que a gente atende large enterprise, mas a gente só consegue atender large enterprise hoje porque por 3 anos a gente atendeu clientes pequenos. E é o UI, é uma interface fácil, né? Eu gosto muito a função mais usada no dashboard da UV não tem nada a ver com Pix, é o Mega Search. A UV criou o próprio Google dela, o próprio Search Engine, o próprio motor de busca, onde qualquer cliente ele pode colocar um CPF, um nome, um e-mail, qualquer dado do cliente dele, ou end-to-end ID de um Pix, ou o código do pedido do sistema que nem é da UV, e a plataforma acha para ele. É um botão, é um dos botões mais usados da plataforma. Quer dizer, o botão mais usado é o botão de busca dentro da UV para os dados do próprio cliente. Ou seja, o cliente tem um search dele mesmo dentro da plataforma. Cara, eu não consigo imaginar que a gente faria isso para um large enterprise. Mas a gente foi obrigado a fazer isso para um pequeno cliente. Então, os pequenos clientes nos forçam a ser muito bons para atender. Eu diria que o search, né? O nosso search é uma coisa única, né? Acho que nenhuma solução tem por aí, tem search, né? Então tenta achar alguma coisa no seu extrato, vai ser muito difícil. Muito difícil. Na UV é fácil, você digitar nome, João. Todos os Joões vão aparecer para você, não só os Joões, mas o que o João comprou, as cobranças, as assinaturas, o crediário, tudo que ele fez, você vai conseguir achar, né? Então acho que o search é incrível mesmo, né? Eu acho que tudo isso também não veio da nossa cabeça, né? Tudo isso veio da onde? Veio dos clientes, né? Ouvindo o cliente. Então a gente sempre fala com o cliente, todas as demandas que a gente faz é por causa de cliente, não tem nada que a gente acha legal. É tudo que a gente faz porque os clientes querem, e no final, às vezes, parece coisas legais também, desafiadoras tecnicamente. A gente fecha o dia na UV, é a reunião que acaba o dia. E é a reunião a daily de sucesso do cliente. E está todo mundo cansado, é uma reunião difícil. Em geral, a gente está discutindo problemas dos clientes e é um time que monta essa decisão. E o time de sucesso cliente, eu falo que é o time, são as únicas pessoas da empresa que tem colete à prova de balas. Elas falam em nome do cliente. E não é uma reunião fácil. Não é uma reunião fácil. Não é uma reunião divertida. Como eu falei, final do dia todo mundo cansado. Mas o sucesso que a gente tem hoje é porque nos primeiros 3 anos da empresa, a gente ficou, cada dia, a gente não encerrava o dia sem ouvir o cliente. Não vai embora, mesmo não chegando agora a gente vai continuar ouvindo os clientes. Então, se você é nosso cliente, é curioso. Todo dia, das 5:30 até às 6, às vezes vai até às 7, a gente passa por todos os problemas que os clientes reportaram para a gente durante o dia, sem exceção. Desde o primeiro dia, quando eu estava no chat, até hoje, essa reunião existe, faça chuva ou faça sol. O sucesso da gente vem dessa reunião. E as ideias que a gente teve veio dela, né? Não todo dia é diferente também, né? Todo dia é outro problema, ou coisas novas, né? Acho que todo dia a gente aprende, né? Então todo dia aparece algum cliente novo também. Acho que tem vários casos de usos interessantes, né? Cada cliente tem uma regra de negócio maluca que a gente consegue implementar, o que as nossas APIs permitem ele criar o que ele quer construir, né? Interessante, a gente tinha vários produtos que a gente achava que não ia dar certo, né? Então, por exemplo, nota fiscal, né? Nota fiscal com Pix, que se tornou um dos grandes produtos da empresa. É pouco usado. A gente achou, ninguém vai usar, as empresas já têm RP, né? Acabou que nota fiscal é tão difícil sistemicamente, né? A gente está conectado aí com quase 300 municípios hoje, que se mostrou um dos maiores produtos. Mas foi ideia nossa, não. Um cliente insistia, né? Não, preciso fazer Pix com nota fiscal, Pix com nota fiscal. E a gente ouviu esse cliente e trouxe isso para dentro de casa. Quer dizer, ouvir o cliente para pequenas soluções foi muito mais interessante do que a gente tinha se planejado aquele mês para fazer, né? Então, produtos pequenos, simples, Pix mais nota fiscal, Pix mais WhatsApp, Pix mais boleto, Pix mais e-mail, Pix mais SMS, que vieram de sugestões dos nossos clientes, acabaram que viraram os grandes produtos da gente. Não os produtos que a gente tinha imaginado, né? E às vezes a gente tem a nota fiscal agora, né? Vai ter a reforma tributária. Reforma tributária. E aí já começa uma coisa, já vai puxando a outra, vai encaixando, né? Então, no final, cada uma dessas soluções que a gente vai construindo acaba sendo reusado, até evoluindo para coisas novas, né? Então, acho que isso é uma coisa super legal. Acho que uma coisa legal da UV é que ela é bem dinâmica e ela muda muito rápido, né? Então, às vezes, a gente tem uma
um foco, né? A gente tem algumas demandas fixas que a gente vai fazer, mas a gente sempre tem uns 2, 3 devs que estão mais variáveis baseado no que os clientes vão trazendo mesmo, né? Então a gente tem o agile de verdade, não fazer sprint, né? A gente entrega todo dia para o cliente final novas melhorias. Todo dia tem entrega. Todo dia tem entrega de melhorias, né, para o cliente final. Às vezes ele não percebe, às vezes alguns clientes percebem ou não. Mas a gente sempre tem essa permissão de conseguir mudar. Então, a gente está fazendo isso, mas talvez aquilo não tem mais valor agora. Talvez tenha uma coisa mais prioritária, a gente muda. Quais são as E as pessoas entregas? às vezes não gostam muito disso, né? Porque você mudou e talvez ela não viu aquilo sendo entregue. Mas talvez aquilo não faça mais sentido, né? Eu acho que mudou alguma coisa, mudou uma regulamentação do Banco Central, mudou uma API, mudou uma regra. E aí você tem que correr e mudar mesmo, né? Quais são as entregas mais polêmicas que você acha que você teve esse ano aí? Que a gente... Eu não diria polêmico, né? Mas bem desafiador. Eu acho que integração com o Bacen lá de mensageria, que é o Pix. Receber Pix e enviar Pix parece uma coisa super trivial, mas no baixo nível do Bacen é só mensageria. Isso daí tem vários edge cases difíceis, que pode dar certo ou não. Acho que isso foi um dos casos. Alta escala, que é uma coisa super difícil. Então a gente faz... Quer sair para milhões de transações, de vários milhões de você sai de 10, 100 Pix por minuto para 500 Pix por minuto. Então tudo que funcionava antes não funciona mais. Então você tem que repensar como você escala isso, né? Você vai ganhar em hardware, você vai ganhar em software. Normalmente a gente resolve em novas arquiteturas. Às vezes você só tem que repensar como você tem que fazer, né? Separar o que é pesado do rápido. Eu fico Acho que isso é importante. Hoje a gente né? está certificado, passamos no teste A, né? Teste A do Bacen, para 50 mil transações por segundo. Né? 50 mil mensagens por segundo. Que é talvez o continente africano inteiro, né? Pensa que o Pix no Brasil, a UV já faz mais transações que alguns países. Mostra o tamanho do Pix, mostra o tamanho da economia brasileira e mostra o tamanho da UV. A gente consegue, em quantidade de transações, a gente opera mais que alguns países já, né? Isso tudo numa empresa que cresceu ao longo de 3 anos e que fez isso tudo com tecnologia proprietária. Então, essa nota que a gente ganhou, essa nota A do Banco Central e esse teste de 50 mil, né, que é o maior teste, quando você é direto, você tem que passar nesse teste, ele é emblemático para mim, que é maior do que alguns países, né? E essa decisão de fazer isso in-house, com hardware próprio, software próprio, foi fundamental para a gente passar nessa estrutura. Foi fundamental para a gente ter a UV Cloud, né? A gente ter a nossa cloud privada, a gente não teria conseguido atingir esse. Eu diria que a UV é mais difícil, tá? Porque a gente está fazendo tudo do zero. É claro que não do zero, a gente consegue fazer isso por causa do open source, né? E tudo self-hosted, né? Então a gente usa diversas tecnologias que permitem a gente fazer o que talvez antigamente seria impossível, né? Eu acho que a gente aplica muito AI aqui no desenvolvimento para conseguir entregar mais rápido as coisas. Então a gente tem o Proxmox, que é um virtualizador de hardware. Tem o Kubernetes também, que é auto-scaling infinito, eu diria, né? Uma mágica, Kubernetes funciona sempre. O Kubernetes a gente usa cada vez mais, é incrível. Nosso CI/CD também é nosso. O GitHub Actions aumentou o preço. Agora e a gente não afeta, porque a gente usa o Tecton, usa outra solução self-hosted. A gente tem um Notion nosso, self-host também, então a gente não tem esse custo. A gente tem milhares de coisas, Grafana, Kibana, várias coisas self-hosted, que permitem a gente mover mais rápido. É claro que tem um desafio aí de operar tudo isso. Todo mundo acha, mas quantos DevOps você tem? É menos. E a gente tem 0 DevOps, porque zero. todos os devs aprendem isso, né? Então, quando ele cria um novo microserviço, ele tem que ir até a produção com ele, né? Sabe o que eu acho, Sibeli? A gente tem que refletir sobre isso. Quando a gente começou essa jornada, que a gente foi taxado de louco, intuitivamente eu sabia que seria menor. Obviamente a gente teve que trilhar esse caminho para ver a aposta que a gente fez. Por que eu acho que é menos? Quando você tem um produto, eu tenho um produto meu interno, aí eu tenho que me adaptar a um fornecedor externo, eu tenho que me adaptar a um código externo. Então só isso, eu tenho que ter um contrato, uma API, eu tenho que lidar com alguém externo, quer dizer, breaking change do outro. Inevitavelmente eu estou atrelando a minha velocidade de informação, sei lá, um sistema de log, um sistema de monitoramento, qualquer coisa que tenha, um produto novo que eu estou lançando, ou que a gente falou muito, Pix automático. A UV estava, das 3 instituições que lançaram Pix automático, no primeiro dia, a UV e mais 2 bancos. Pode anotar. Né? As 4 jornadas do Pix automático. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente tem um time TI bom, mas a gente não depende de terceiros. Então, sempre quando você traz um fornecedor externo, um terceiro, você está aumentando a entropia.
você tem um custo de integrar também. Custo Você de também integrar. tem um custo, né? Então, todo mundo fala, é melhor contratar um software, um SaaS. Já não acredito mais. Tem um custo tanto de pagar a mensalidade, mas tem o custo de integrar também. Também tem esse custo, né? Com AI, o custo de você trazer um fornecedor externo versus o custo de você Construir internamente, esse paradoxo, que foi uma verdade absoluta em TI nas últimas décadas, cai por terra. AI permite com que a gente construa muito fortemente no nosso código versus qualquer coisa que a gente traga de fora. E isso é assustador. Mas por que isso dá certo para a gente? Porque a gente tem uma disciplina muito forte de código. A gente tem pouquíssimas linguagens que a gente aceita. O nosso code base é todo em TypeScript. Totalmente disciplinado do que um developer pode fazer. E aquela ideia do freio, né? Como a gente tem bons freios, a gente consegue acelerar muito forte na curva. Quando a gente coloca AI em cima, a gente consegue lançar coisas muito rápidas, muito fortes, sem medo. Se eu puxar um fornecedor externo, essa verdade não existe mais. Então, AI vai ser o grande, para B2B, né? Na relação de B2B, AI vai ser um grande disruptor de que muitas empresas vão parar de terceirizar e vão puxar para dentro coisas que tradicionalmente elas usariam de um fornecedor externo. Tudo que está numa planilha de Excel, tudo que está numa startup SaaS, o risco de AI engolir, né? Startup SaaS puro, né? SaaS puro, né? SaaS puro vai ser destruído por AI ou colocado em risco. Eu vou incorporar a AI no meu processo. Beleza, mas pensa que o teu cliente, né, que era o teu ganha-pão, também pode agora usar AI para internamente. Quando a gente olha para a UV, onde a gente tem 95%, 98% dos nossos processos totalmente proprietários internos, e alguém diz, mas isso é difícil de manter. Não, é o oposto. É mais fácil a UV manter um código 100% proprietário do que eu depender de um terceiro, porque eu tenho que ver jurídico, eu tenho que envolver contabilidade, eu tenho que pagar esse cara, eu tenho que pedir, implorar para ele que ele desenvolva, né? Então, o sucesso da gente inovar muito forte para os nossos clientes vem dessa disciplina de código, que agora ficou exponencial com a AI. Agora a gente está lançando produtos novos por semana, usando o nosso code base. Se eu trago um terceiro, eu não consigo fazer isso. Bom, até deve dar para fazer, mas é outra velocidade, é outra escala que você consegue fazer, é metade da velocidade, né? Fica muito difícil. AI eu acho que muda muita coisa, acho que ainda tá no início ainda, né, eu diria. Sibeli, o que a gente vai fazer agora de segurança da informação, que é um tema que... Acho que segurança da informação, acho que é contínuo, né, para sempre, eu diria. A gente tem uma auditoria externa realizando pentests, diria que... Externa, interna. Mensalmente fazendo isso, né. Eles acham buracos, a gente tem buracos ainda. Acho que todo mundo tem buraco. Se você diz que não tem buraco, provavelmente não estão te testando corretamente. Não estão testando. Você tem que ser paranoico, né? Só os paranoicos sobrevivem. A gente está fechando muito, tá? Então a gente está fechando muito, tanto externo, tanto para o nosso cliente final, tanto para a gente. Tem muita coisa interna nossa fechando. Cloudflare, milhares de loucuras, coisas que a gente não pode comentar também, por questão de obscuridade. Diversas coisas de segurança Quanto mesmo. Quanto % do tempo da gente Certificate pinning, milhares, tudo que vocês... tudo que parecer paranoico a gente está fazendo, tá? Quanto tempo a gente fica pensando em segurança da informação hoje? Acho que é uma coisa contínua, a gente já tem um backlog, a gente tem um backlog de segurança de informação, a gente está implementando, acho que toda semana sai melhoria. Essa semana saiu umas melhorias bem interessantes ali, que o cliente pode bloquear a conta dele. Ele mesmo, se ele achar que está estranho, ele mesmo bloqueia. Se o cliente, não, eu quero bloquear, não vou operar nessa data, ele consegue bloquear. Que é como se fosse um circuit breaker. A gente está colocando limites maiores, né? O cliente ele consegue gerenciar o limite dele. Agora eu quero ter menos limite. Nem noturno eu quero ter mais, né? O próprio cliente consegue controlar isso, tá? E agora é permitido, né? O Banco Central, inteligentemente, publicou uma série de portarias que permitem que a UV ou qualquer outra instituição sejam mais agressivas. Antes era controverso, né? Esses filtros poderiam... para proteger o Pix. Acho que o legal, como teve todos esses incidentes, vários clientes nossos também estão pedindo melhorias de segurança. E aí, quando a gente compara a UV com outros players, a UV já tem tudo que os outros players têm e até mais, tá? Então, a gente tem rotação de chave, tem bastante controle de limite, controle de bloqueio de conta, circuit breaker, tem 2FA, auditoria, log de auditoria,
permissionamento, a gente tem muita coisa e tem um backlog extensivo aí de cada vez mais travas, tá? Trava por IP, trava por geolocation, trava por device. Chato, né? A segurança, ela sendo inteligente, né? Então a gente avisa o cliente e quando é um cenário que a gente entende que é de perigo, de risco mesmo, a gente trava, é mais agressivo, eu diria, né? Mas é pro bem do cliente, né? Então às vezes você não fica feliz, mas a gente salvou de uma fraude, salvou tem até aquele, lá no Twitter, né? Eu fui tentar fazer um Pix, meu banco não deixou. Eu fui para outro banco, ele deixou, eu caí num golpe. Então, às vezes, quando você acha que o banco está sendo chato, na verdade está tentando te proteger, né? De um mal maior, né? A gente, o maior tempo que a gente está tendo em segurança, a gente protege o cliente dele mesmo, né? Senhas fracas, ou o próprio instala um vírus no meu computador, e aí do computador do cliente ele chega na plataforma. Então, a maior energia hoje em segurança da informação é proteger ele dele mesmo, né? Do que a UV per se. Provavelmente esse jogo é um jogo eterno agora. Não tem, um jogo cada vez mais... Ainda mais no Brasil, não. Acho que o Brasil tem muita criatividade para golpe, para fraude, para ataque, né? Saiu aquele incidente de segurança do React. Como a gente não usava, a gente não foi afetado, mas mesmo assim a gente verificou ataques, né? Todas as nossas dependências também, né? Acho que uma coisa interessante que a gente tem, as nossas dependências, a gente tem todas as dependências que a gente consome, elas ficam num registro interno nosso. Então, todas essas vulnerabilidades que acabam caindo no NPM e outros registros, a gente consegue se bloquear disso, né? Então, uma coisa interessante, a UV hoje, ela está não está na internet. A gente tem o nosso próprio repositório de dados, os bancos de dados estão fora da internet. A estranha pessoa, não está na cloud. Não, ela não está na cloud, ela está fora da internet. A gente está fora da internet para alguns participantes indiretos, alguns clientes, a gente já se conecta direto sem passar por infra, né? Quando o NPM cai, a gente não cai. Quando o Docker cai, a gente não cai. Porque a gente tem tudo isso internamente, né? Por causa da paranoica de não consumir coisas externas, né? Então tudo tem que ser auditado, tudo tem que ser monitorado. Tudo isso foi feito antes desses incidentes. Eu acho interessante que a gente já tinha essa cultura, já tinha esse cuidado, antes mesmo disso ser obrigatório, antes mesmo de alguma regulamentação, né? Então a gente hoje tem um data center, uma infraestrutura Tier 3, localizado numa infraestrutura ISO 27001, PCI e SOC 2 nível 3. Quer dizer, vários certificados aí. Tanto nível físico quanto nível software, lógico, né? Isso. Outro exemplo de coisas legais do ano aí, mudando de assunto, cara, eu acho que a gente agora tem um capital político importante. A gente foi várias vezes a Brasília, a UV agora participa das plenárias do Banco Central, a gente consegue influenciar, e a gente influencia bem, né? Em todos os repositórios do GitHub do Banco Central. Nas plenárias a gente consegue trazer a nossa opinião do que a gente acha que é importante para o mercado financeiro, para o Banco Central e para o país. Então, participar da plenária fisicamente, estar em Brasília, coloca a UV em outro patamar, né? Um patamar onde a gente influencia as decisões. Agora a gente está lá junto no jogo com o regulador. Seja para o bem e para o mal, a gente está participando dessas decisões. Então, a gente tem uma agenda regulatória pesada. Já nos primeiros dias de janeiro teremos uma das próximas plenárias, né? E a gente segue e estaremos presentes em todas as decisões. Vamos continuar com esse posicionamento muito forte de defender o que a gente entende de inovação, né? Não para. A nossa visão é acelerar ainda mais inovação. E para inovar, a gente precisa de um arcabouço regulatório, a gente precisa da segurança jurídica, né? A gente tem um ano agora com a entrada da reforma tributária, que vai ser extremamente desafiadora para todo o país. Envolve o mercado financeiro, a gente tem a figura do split payments, que vai arrecadar em tempo real, né? As instituições serão chamadas, né? Ou convocadas para arrecadar em tempo real os tributos a partir do 2027, né? Temos testes anos que vem e entrar em produção final em 2027, o que vai ser a maior reforma tributária do país. Então a UV está participando dessas plenárias, participando dessas decisões, seja com o Banco Central, com a Receita Federal, SERPRO e outros agentes em Brasília. Agora a gente se posiciona e se posiciona forte. Eu acho que o pessoal fica impressionado o quanto a gente está preparado para esse futuro, né? Preparado. Que é quase o presente, já está em janeiro, já começa. Janeiro agora, começa já, a parte, pelo menos a reforma tributária já começa agora em janeiro, né? Então é impressionante como a gente está vendo para frente. Agora a gente
passa a olhar o mercado financeiro forte. E o último ato disso foi agora, nas últimas semanas, da publicação das portarias de stablecoins. A gente já tem vários players de stablecoins rodando com a gente é precursor nisso, inclusive com a Venia, que é um player interessante, fantástico, que a gente já roda um Pix, onde a gente já recebe o hash do token que ele gera. Quer dizer, a gente já está integrado em alguns players num nível muito forte, tecnológico e regulatoriamente, que a gente se posiciona na vanguarda, a gente quer se posicionar, a gente não vai mais ouvir a regulamentação, a gente vai se posicionar muito forte com ela, né? Sobre o stablecoin, né, acho que é legal falar que ele está próximo do que bastante gente quer, né? Bastante gente quer o Pix internacional, né? Eu diria que o stablecoin é o que permite o Pix ser internacional de fato, né? Então com a Vena a gente tem o app da Belo, que eles fazem Pix para argentino, então diversos argentinos vêm no Brasil, vem bastante Floripa fica cheio de argentino. Fica na Decathlon em Floripa, né? Decathlon em Floripa, eles amam lá, acho que não tem Decathlon na Argentina, falar com o Milei para ele trazer para lá. Vou falar com o Milei para ele trazer a Decathlon para a Argentina. Ou não, deixa aqui com a gente, né? Eu acho que todos os Pix de argentino, ou boa parte dos Pix da Argentina, seria legal uma métrica disso, tá sendo pagos pela UV. Tá processando é uma coisa pela incrível, UV, né? A Argentina usa o Pix da UV como Isso. nunca. Então tem algumas coisas bem interessantes ali. Então é legal a gente estar nessa vanguarda mesmo, né, no Bleeding Edge. Eu acho que é o que a gente sempre gostou, fazer coisas novas, né? Por isso que a gente apostou no Pix automático. E agora a gente está mais próximo do Pix internacional. Diria que está cada vez mais próximo de se tornar não só no Brasil, mas para a Europa, para outra coisa. Talvez o Pix seja, por uma coisa incrível, seja a rede concilia tudo, né? Então talvez todo mundo vai conciliar no Pix, porque o Pix é super barato e é talvez mais simples e barato do que Bitcoin, Ethereum, né? Então pode ser uma coisa interessante, um caso de uso do Pix que o Banco Central não pensou, né? Acho que o Banco Central não consegue, por limitações de orçamento, o desafio do corpo técnico deles, que está sofrendo um desafio forte aí de orçamento, para a área de pessoal, expandir o Pix mundo afora. Não sei se é isso, né? Ou às vezes você cria uma coisa e ela e o usuário usa de outro jeito, né? Você cria uma feature e o usuário usa de outro jeito. O Pix é usado no Paraguai, É como se fosse hackear o Pix, né? Não hackear no sentido de invadir o sistema financeiro, mas usar o Pix para coisas que ele não foi pensado de primeiro momento, né? Como fazer esse balanceamento de dinheiro entre pesos. Porque ele é bom, a frase que a gente sempre fala aqui na UV, né? É difícil competir contra boas ideias. E o Pix é uma boa ideia. Então, o Pix internacional, para mim, ele é inevitável. Ele é muito mais uma questão de tempo. A gente, até como brasileiro, a gente deveria forçar essa marca Pix como soberania nacional. Então, se a Argentina lançar o Pix dela, seria muito legal que ela chamasse de Pix. O Pixor, alguma coisa assim, né? A Colômbia lançou o Bré, né? Mas poderia se chamar Pix. Acho que a gente poderia tentar forçar esses países a terem um stack parecido com o do Brasil. Até para interoperabilidade, fica mais fácil. Fica ali mais fácil, tá? O que você acha que vem de futuro do Pix aí, Sibelius? O Pix parcelado, o Banco Central, por enquanto, não quis mexer nisso, não quis regular. O que pode parecer ruim, mas é bom, porque aí você pode inovar. Então, você pode criar N Pix parcelados, não pode chamar disso, mas pode criar o seu Buy Now, Pay Later. Eu acho que tem uma oportunidade aí. Eu acho que tem uma adorei coisa, isso, cara. Eu tava na plenária. Talvez uma coisa muito complicada. Eu diria assim, pode ser feito de vários jeitos. Então, às vezes você regular engessa muito, né? Então, nem tudo deveria ser regulado. O Banco Central, acho que ele tomou a melhor decisão do ano. O que ele faz, né? Ele toma uma decisão libertária. Ele deixa o mercado se regular, ele reserva a palavra Pix, reserva a palavra Pix parcelado e reserva a palavra Pix crédito. Então, a mensagem que ele passa para o mercado é o seguinte: inovem, só não use essas palavras. Então, ele deixa uma palavra reservada. Mais para frente, se ele tiver que regular, ele pode usar essas palavras. Então, estão reservadas. O uso deixar reservada para não parecer que é uma coisa oficial, né? Do Banco Central e causar alguma confusão, né? Não pode usar essa marca para outras coisas. Além do que ela serve. O que eu diria que é o correto. Exato, é correto. Você não pode usar a marca do Banco Central, a marca do Pix, para crescer em cima disso, né? Eu acho que isso não pode se valer dessa marca. É o ideal. Então é muito sensato. Então a gente vai ver muita inovação no Pix crédito, ou crédito no Pix, ou Pix no cartão, né? Para várias coisas. Eu acho que antecipação de recebíveis no Pix, talvez um cartão Pix, talvez... Acho que o mundo físico tem que evoluir bastante. Tem o Pix aproximação no Android,
mas falta o iOS, talvez um jeito mais interessante disso acontecer, né? Eu acho que hoje no Android está muito no Google. Talvez não deveria ser uma coisa só do Google, deveria ser um pouco mais aberto. Eu acho que a Apple vai ser forçada a entrar ela vai ser forçada por escalabilidade. Se todo mundo começar a usar... falta uma maquininha Pix também, que a gente já começou o projeto. Falta produzir um pouco mais. Surpresas aí. Acho que o mundo físico para Pix a gente ainda tem muita evolução. Acho que essas outras modalidades aí, Pix antecipação, com Pix automático e outras coisas. Talvez evoluir alguns sistemas, boleto, cartão para usar o Pix em vez de usar o TED, o SPB, pode ser interessante. Mais split payments. Eu acho que tem muita coisa interessante aí para se fazer no Pix ainda. Split vai ser o grande arcabouço de novas startups. Eu vejo o Split sendo usado por operadores BaaS, usando a tecnologia da UV, para em cima disso construírem novas fintechs. A próxima grande fintech brasileira vai vir em cima do Split Pix. Porque ele é muito poderoso, ele é muito fácil, ele tem uma questão tributária importante e relevante. Então, as startups SaaS que sobreviverem a essa onda de AI, né, vão usar o Split. Vão ter o Split como sendo uma das grandes coisas. Né? Considerações finais aí, Sibeli, para a gente fechar esse ano fantástico de entregas. Aí, acho que esse ano foi incrível para a UV, né? Acho que para os clientes da UV também foi incrível. Acho que a gente evoluiu muito. Acho que questão de SLA, estabilidade, velocidade, acho que todo mundo falou que ficou mais rápido, o que é incrível. Nossa, a plataforma de vocês está cada vez mais rápida. Podemos falar. A gente tem ainda dá para ser mais rápido. Por incrível que pareça, ainda dá para ser mais rápido. A gente tem várias otimizações sendo feitas. É incrível como dá para otimizar software. Tem uma surpresa, infelizmente o Bacen não divulga essa métrica, mas a gente é o player mais rápido. Tanto no in e no out, a gente aprova em 48, 50 milissegundos. Por quê? Porque como a gente não passa por todos esses fornecedores intermediários, e a gente está fisicamente, assim, a UV fisicamente é o mais próximo que eu consigo ser regulatoriamente do Banco Central. Quer dizer, o único limitador são as fibras óticas da Embratel que rodam a SVM. Quer dizer, não tem nenhum player entre a gente e o Banco Central. Regulatoriamente a gente tirou todos, que a lei ou o regulamento permite. Então a gente é muito rápido e muito seguro, né? Em questão de produto, a gente evoluiu bastante, tem o boleto, a gente fez diversas features que os clientes queriam mesmo, evolução de extrato, evolução de analytics, relatórios, o FX que todo mundo queria, a gente entregou também. Milhares de pedidos que os clientes queriam. Agora a gente vai redesenhar toda a questão do UI, deixar mais bonito ainda. Teve toda essa evolução, acho, né? Talentos, eu acho que tem toda essa parte mais mostra que a UV é uma empresa mais estruturada, né? A UV sai de uma startup para uma empresa que eu diria já está consolidada. Já foi, a gente precisou, eu só não falaria que a gente está consolidado, porque consolidado parece uma coisa que parou no tempo. Não, né? Nunca está. A gente está num momento mais robusto, né? Maior do que startup. A gente já tem áreas de contabilidade, compliance, essas coisas que mostra que é uma empresa de verdade, eu diria, né? Talvez uma startup parece que é uma coisa que ainda vai dar certo ou não. Eu diria que a UV já deu certo. A gente só quer que dê mais certo, que seja mais rápido. Acho que crescimento super acelerado. A gente cresceu 100%, que é surreal. 5 vezes ao ano, né? 15% ao mês, né? Acho que está todo mundo feliz, nossos investidores estão felizes, os clientes estão felizes, a gente está feliz também. Mega desafiador, diria. Tem muito desafio o ano que vem. Eu acho que o ano que vem é dobrar o que a gente fez esse ano, tanto em receita, tanto em número de clientes, tanto em número de produtos. Os nossos clientes continuam pedindo mais coisa pra gente, o que é bom. Que é bom. Porque eles veem que a gente consegue fazer e eles continuam com a gente, mas eles querem mais coisa. Acho que todo mundo... O cliente nunca está satisfeito, o que é ótimo, porque você tem a oportunidade de continuar deixando ele feliz, né? O cliente que nunca está satisfeito é o melhor cliente, né? Mas ele continua usando você. Se ele está usando você é porque ele gosta e ele quer que você melhore aí, que evolua, né? Eu acho que é isso, acho que o time está incrível, a gente tem milhares de vagas também, vai ser super interessante trazer novas pessoas, novos talentos, pessoas mega inteligentes. Acho que é isso, produto, pessoas e diria que clientes, acho que essas 3 coisas são super importantes aí pra gente. Helena, queria agradecer aí, amigos e clientes, por um ano fantástico, um ano de entregas, um ano de instituição de pagamento, banco liquidante, banco responsável, Pix indireto, BaaS, Pix automático, né? A UV se tornando responsável por outros bancos, o que é um mérito
Nosso primeiro ano como instituição, a gente Menos agora, de 7 meses. menos de né? 7 meses a gente sai de virar a nossa instituição e agora ser responsável por várias outras instituições. Um ano com SLA impecável, né? Uma operação onde a gente viu instituições sendo fechadas, liquidadas ou invadidas. A gente cresce, a gente se torna melhor. Quer dizer, sob todos os aspectos, não teve nenhum indicador de qualidade, de excelência operacional, de segurança da informação, de crescimento de receita, qualidade do cliente, que não tenha melhorado substancialmente, né? Então, sobretudo, é um ano mágico que só se resume e só foi possível pelos nossos clientes. Então, agradecer aos nossos clientes, aos nossos amigos, parceiros e a todo o time UV aí, cara. Que ano fantástico. E a partir de agora, o dobro. A gente quer ano que vem fazer o dobro do que a gente fez isso. Essa é a meta, né? Nós vamos crescer muito mais a empresa e a gente está contratando. Então, se você está nos ouvindo e procura um emprego legal, uma empresa diferente, ousada e agressiva, inovadora, temos vagas. O próximo unicórnio brasileiro. Trabalhamos para isso. Valeu. Estamos no caminho. Valeu. Valeu.